Se você é daquelas pessoas que acha que investir é super arriscado, que acha inclusive que investir é uma verdadeira loteria, fica com medo de perder o dinheiro todo, conhece até uma história de um tio ou de uma tia que perdeu tudo, que foi morar embaixo da ponte por conta da Bolsa de Valores, então esse vídeo é para você. Eu sou o Gui Vendramini, especialista em finanças pessoais e investimentos, e eu ajudo pessoas comuns a transformarem vidas financeiras caóticas em tranquilidade e riqueza. E nesse vídeo eu vim quebrar 3 grandes mitos sobre risco nos investimentos. Mas antes da gente ir pro conteúdo, eu quero te pedir aquela moral. Deixa o teu like, se inscreve no canal e acende o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade. Toda semana, pelo menos 2 vezes na semana, eu tenho conteúdo para você aqui aprimorar a tua educação financeira, virar uma chave na tua mentalidade financeira, e isso só vai te ajudar, só vai te fazer ficar cada vez mais experiente nos investimentos e, obviamente, só vai fazer você criar cada vez mais patrimônio, mais riqueza. Então não deixa de se inscrever agora no canal para você não perder nada. Agora que você já fez isso, ô T-Rex, roda aquela vinheta pra gente, vai! Antes da gente falar sobre os riscos em si nos investimentos, é muito importante a gente entender exatamente o que é investir. Ah, Gui, isso aí é fácil. Investir é pegar teu dinheiro e colocar numa aplicação que ela vai render juros. Até aí tudo bem, né, sabichão? Mas o que é essa aplicação? Quando você coloca o dinheiro nesse lugar, o que esse lugar faz com o teu dinheiro? Já parou para pensar nisso? Então, ó, se liga nessa explicação rápida, porque isso é fundamental para você entender os riscos reais nos investimentos. Quando você investe o teu dinheiro, na verdade, ou você está emprestando o teu dinheiro para alguém, ou então você está comprando um pedacinho de alguma coisa, normalmente de um negócio. No mercado dos investimentos, você emprestar dinheiro não é emprestar dinheiro para alguém. Na verdade, você pode emprestar dinheiro para basicamente 3 tipos de instituição. Você pode emprestar dinheiro para bancos, você pode emprestar para o governo, ou então você pode emprestar o teu dinheiro para empresas. O ato de você emprestar dinheiro para qualquer uma dessas instituições é basicamente você investir em renda fixa. E por que o nome renda fixa? Porque nesses contratos de empréstimo, que vão ser os investimentos propriamente ditos, lá vai estar escrito exatamente o que você vai ganhar no ato de emprestar teu dinheiro para essas instituições. Então, renda fixa seria, digamos assim, juros fixos, pré-estabelecidos. Por outro lado, quando você entra para investir comprando um determinado negócio, você vai comprar um pedacinho de uma empresa, que é investir em ações da Bolsa de Valores, por exemplo. Ou então você também pode ser dono de um pedacinho de um fundo imobiliário, que é um fundo que contém vários imóveis, e quando você compra um pedacinho dele, é como se você agora fosse dono daqueles imóveis. Como dono de uma empresa, você não tem como saber exatamente quanto você vai ganhar. Se a empresa for muito bem nas atividades dela e gerar lucro, ela vai dividir esse lucro com os donos, e um deles é você. E aí você vai ganhar dividendos. E quando ela dá muito lucro, as pessoas querem cada vez mais comprar as ações dela para receber esses dividendos. Então o preço dela sobe e você também pode ganhar dinheiro com isso. Mas, se ela for mal no mercado, ou seja, se ela der prejuízo, ninguém vai querer muito essa ação e ela não vai distribuir dividendo nenhum. Com isso, o preço dela vai cair no mercado. E aí você tem chance sim de perder valor no teu dinheiro. Como você não tem certeza de quanto você vai ganhar nessa modalidade de investimento, por isso ela é chamada de renda variável. Essa lição de entender o que é renda fixa e renda variável, ela é fundamental para você entender exatamente quais são os riscos nos investimentos que você faz, quais são os mais arriscados e os menos arriscados. E esse é o primeiro mito que eu quero quebrar agora nesse vídeo, de que todo investimento é arriscado. Os graus de risco nos investimentos, eles vão variar. Os investimentos de renda fixa são bem menos arriscados do que os investimentos em renda variável. É só você parar para pensar. Se você vai emprestar dinheiro para o banco, cara, tu já viu o banco mal das pernas? É muito raro, é ou não é? O governo, então, nem se fala. O governo recebe impostos todos os dias. Ele não tem como te dar um calote. E quando a gente fala de emprestar dinheiro para empresas, nós não estamos falando de qualquer empresa. São grandíssimas empresas. Então, na renda fixa, o risco de você tomar um calote é muito baixo e esses investimentos são os mais conservadores. Inclusive, olha só o que eu vou te falar. Tem muita gente que acha que o lugar mais seguro de botar o dinheiro é na poupança. Talvez até antes de você ver esse vídeo você achava isso. Só que, por exemplo, você investir no Tesouro Nacional, que é justamente você emprestar dinheiro para o governo, na Selic atual, você tem o dobro da rentabilidade da poupança e ainda é menos arriscado.
porque a chance do governo te dar um calote ainda é menor do que de um grande banco. Caraca, meu irmão, deu aula, hein? Pois é. Então vamos fazer uma escalazinha de risco nos investimentos para você entender o que é menos arriscado e o que é mais arriscado. Como o investimento menos arriscado que existe, o investimento mais seguro do país, está justamente o Tesouro Selic, que é um título do Tesouro Nacional que rende exatamente o valor da taxa Selic anual. Isso significa emprestar dinheiro para o governo, como eu já falei nesse vídeo. Depois do Tesouro Selic, começam a entrar os títulos de renda fixa, em que você empresta dinheiro para o banco, como por exemplo os CDBs, as LCIs ou as LCAs. CDB é Certificado de Depósito Bancário, LCI letra de crédito imobiliário e LCA letra de crédito agrário. Todas essas siglas e nomes complicados na verdade significam basicamente contratos de empréstimo entre você e o banco, lembra? Esses títulos que o banco que faz a emissão para poder pegar o seu dinheiro emprestado, eles são protegidos por um fundo que se chama Fundo Garantidor de Crédito, que é uma instituição formada até pelas próprias instituições financeiras que garante o dinheiro do investidor em caso de algum problema que elas podem ter em até R$250 mil. Ou seja, você pode ter até R$250 mil numa determinada instituição e se alguma coisa acontecer com ela, esse fundo vai garantir o teu dinheiro. Depois dos títulos de emissão bancária, vem os títulos emitidos por empresas, como por exemplo as debêntures. As debêntures elas são como se fossem CDBs, mas ao invés de serem emitidas por bancos, são emitidas por empresas. E como eu falei que não é qualquer empresa que pode emitir, então eles também têm uma certa segurança, não tão grande quanto as emissões bancárias e não tão grande também quanto a do governo. E aí depois vem os investimentos mais arriscados, que são as ações e os fundos imobiliários, que são os investimentos em renda variável. E a gente vai falar sobre esse risco já ao longo desse vídeo. O segundo grande mito sobre risco nos investimentos é o fato de você achar que dependendo do investimento você vai simplesmente perder o teu dinheiro todo, o teu dinheiro vai virar pó. A chance disso acontecer é muito, muito baixa. Essas histórias de pessoas que botaram dinheiro no investimento e esse dinheiro virou pó, aconteceu com certeza não com investimentos tradicionais, mas, por exemplo, com derivativos, investimentos bem mais complexos, operações estruturadas que poucas pessoas físicas têm condição de fazer. Ou então, claro, não foram investimentos de verdade, né? Muita gente acaba perdendo seu dinheiro em golpes financeiros, mas não é sobre isso esse vídeo de hoje. Quando você investe, por exemplo, na renda variável, por mais que você tenha uma variação que pode ser negativa, a chance de você perder o teu dinheiro todo é mínima. Isso só vai acontecer se a empresa for à falência e as ações dela passarem a valer zero. Mas Gui, isso já aconteceu alguma vez? Isso já aconteceu sim. Inclusive teve um caso muito famoso que foram das ações da OGX. Lembra? Aquela empresa que era do Ike Batista? Pois é, elas não viraram simplesmente pó, mas elas foram reduzidas a praticamente nada quando nas operações da OGX, que era uma petroleira, verificou-se que o lugar que eles estavam prospectando petróleo não tinha petróleo nenhum. Mas o fato é que mesmo que você invista numa empresa que está passando por alguma dificuldade operacional, as ações dela podem cair, mas não para você perder o teu dinheiro todo. Além disso, uma coisa que é muito importante, que você já deve ter ouvido falar nos investimentos, é que você precisa diversificar. O ato de diversificar também diminui muito o risco, porque se você pega o teu dinheiro, por exemplo, mesmo que na renda variável, e investe em várias ações ao mesmo tempo, por mais que uma vá pior do que a outra, na média, você não perde tanto. E por último, o último mito. As pessoas acham que para começar a investir, elas precisam de muito dinheiro. E aí quando elas têm muito dinheiro, elas não querem perder muito dinheiro. Conclusão, elas não começam nunca. Quando tem pouco dinheiro, acham que não tem como começar a investir. E quando tem muito dinheiro, tem medo de perder. Mas na verdade, você consegue começar a investir com pouquíssimo dinheiro. Os investimentos em renda fixa, o valor mínimo para você começar é muito baixo. O Tesouro Selic, que já foi um investimento que eu falei nesse vídeo, você já começa a conseguir investir nele com menos de R$100. E se você for para renda variável, é a mesma coisa. As ações das empresas, dependendo da empresa, são muito baratas. Tem ação de 10, 15, 20 reais. O grande lance não é o dinheiro que você tem para investir, mas sim você diversificar e obedecer uma coisa que a gente chama também de perfil do investidor. O perfil de investidor é algo que vai fazer com que você entenda qual que tem que ser a diversificação da tua carteira. Quanto de dinheiro que você tem que colocar na renda fixa e quanto que você tem que colocar na renda variável. E aí, depois desse vídeo, será que você está com tanto medo de investir assim? Eu vou terminando esse vídeo por aqui, mas antes de eu ir embora, eu quero que você se inscreva no meu canal, não deixa de se inscrever e de acender o sininho de notificação. E se esse vídeo te ajudou, não deixa também
tem de deixar teu like antes de ir embora. Ah, e também me segue nas minhas outras redes sociais. Lá no Instagram, no @GuiVendramini_, eu tenho conteúdo sobre educação financeira e finanças pessoais todos os dias para você. Então é isso e até o próximo vídeo.